Senhor colocou no meu coração Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 6, é uma passagem muito conhecida da nossa igreja, em que ele fala da armadura de Deus. Eu acredito que todos já tenham ouvido falar, né? Se não, você já ouviu o nome de um. O título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração são Armas de Fé. O Senhor tem falado bastante com relação a isso no meu coração. Novamente, né? As palavras que o Senhor ministra no meu coração são de exortação, porque quem aqui não precisa ser corrigido, não é verdade? Quem não tem pontos a serem acertados. E o Senhor veio com a palavra de correção no meu coração. E nessa noite, assim como ele falou comigo, vai falar com vocês. Vamos lá? Vamos ver? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gostaria de utilizar a primeira parte, porque a nossa luta, né? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. O apóstolo Paulo deu essa palavra inspirada numa armadura que o soldado romano usava naquela época. Ela era composta por 6 peças. É o cinto, eu vou deitar, gente, eu vou ler. É o cinto, a couraça que vai ao peito, o calçado de um soldado, o escudo, o capacete e a espada. Ele usa como um exemplo. Assim como o soldado vai para a guerra, ele precisa estar munido de armas. Um crente precisa viver munido de armas para vencer as guerras. A gente enfrenta batalhas, nós não vemos as batalhas que nós enfrentamos. Nós achamos que é um dia como qualquer outro, mas às vezes Deus te deu livramentos, guerras foram travadas para que o inimigo não te atingisse, para que o inimigo não te matasse. E a morte que eu falo aqui é como diz na primeira parte do versículo, não é contra o sangue. A morte ela não é somente física, mas ela é principalmente espiritual. A gente não deve temer aquele que pode ferir o corpo, né? Como diz a Bíblia, mas aquele que pode ferir o que? A nossa alma. Tirando aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. E muitas vezes coisas saem do controle. Nada foge do controle de Deus. Em tudo há a permissão de Deus, mas muitas vezes a gente perde batalhas, gente, por negligência nossa. Nós não entendemos a nossa posição. Quando Paulo fala de armadura, ele fala de guerra. Nós tratamos guerras diariamente, a gente não dá seriedade para esse tipo de situação. E às vezes nós perdemos, nós fraquejamos, nós choramos, nós vivenciamos a amargura dessas perdas, por simplesmente não entender que as nossas armas são de fé e que nós precisamos estar munidos dela para enfrentar aquilo que vem diariamente, aquilo que nos, que vem sobre nós. E baseado nesses seis, como eu posso dizer, a armadura, desses 6 itens de guerra, cada um representa uma coisa sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. E a pergunta que eu já quero deixar aqui é, para você analisar durante essa palavra, se você tem sido um soldado de Cristo. E se você não tem, hoje é o momento de correção. Hoje é o momento em que Deus vai pontuar algumas coisas. Faça uma autoanálise, não tenha medo de ser crítico com você mesmo. Deixe o Espírito Santo falar melhor no coração de vocês. Ele é especialista em nos ensinar, nos repreender e é por amor, amém? Vamos lá? O primeiro, isso que eu quero falar com você, é o cinto. O cinto, ele representa a verdade. Quando eu estudei sobre isso, há várias vertentes, mas a principal que é a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. E quando fala a verdade, aqui fala de Cristo, fala de conduta, fala de valores, fala de moral, de preceitos, de identidade. E a primeira pergunta que eu fiz se baseia nisso. Você tem sido um soldado de Cristo?
Quando Cristo veio à terra, ele lutou como um bom soldado. A maior das missões estava sobre ele. Assim como ele não parou, não desistiu, não retrocedeu, assumiu quem ele era, assim como nós devemos fazer. Às vezes a gente entra no campo de batalha, no sentido o menorzinho, o pior, o fracassado. Não. Você foi chamado para ser um soldado, soldados se posicionam. Nenhum soldado que é chamado para a guerra chega lá e não sabe o que fazer, não sabe o que. Não, ele está munido de ferramentas. Ele sabe qual é a sua posição, ele sabe o que precisa ser feito e o que não deve ser feito. Você tem sido esse soldado? Ou você está perdido no campo de batalha, tiro vem, tiro vai, e você estava perdido, sendo um alvo fácil do inimigo. Às vezes não é maldade, você só não se deu conta, mas você está como um soldado perdido no meio da batalha. Sem saber o que fazer, sem saber onde ir, sem saber onde chegar para você pegar, para você poder usar, para você se defender. Você só está lá. Cristo, em toda a sua caminhada, ele teve sabedoria em cada um dos seus passos. Assim como ele foi um bom soldado, nós devemos copiá-lo em conduta, em vida e em verdade. Usando o ciclo da verdade, usando o caráter, nos forjando nessa batalha para que ele forje em nós o caráter de cristão verdadeiramente. O apóstolo Paulo, segundo Timóteo, diz para Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Você tem suportado os sofrimentos? Gente, não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. É difícil. Quantas vezes a gente no meio dessa batalha reclama, se revolta, mas você acha que isso é uma arma? Isso te torna algo mais fácil. Reclamar, retroceder, duvidar, questionar. Isso te enfraquece. Isso não te fortalece. Entenda. Não é emocionalismo, é racionalidade. Minha mãe, eu vou contar o testemunho da minha mãe. Ela foi ao médico, descobriu que estava com mioma, ela precisaria chegar, né, mãe? Mioma, cortar a barriga dela, para a décima vez, depois de 4 filhos. Isso é uma batalha. Batalha serve para forjar caráter de crente. E crente que não se deixa ser forjado, perece. Ela foi querer fazer esse exame e o médico falou: sabe que realmente fazer cirurgia e tudo mais, né? Os exames, né, mãe? 1 ano, né? Foi o processo de 1 ano. Poxa, minha mãe naquele dilema aqui, aquele sofrimento. Ali vocês estavam forjando o caráter da minha mãe. Mais uma das situações. Né, mãe? Nós estávamos forjando. Era um campo de batalha. Minha mãe não murmurou, minha mãe não falou nada. No processo de 1 ano, quando ela foi para tirar o mioma, o médico chamou ela. O mioma havia secado, gente. Isso é um processo que minha mãe vivenciou. Um soldado fisicamente falando, ele tem uma rotina, eu vou falar para vocês qual é. Ele atua nas missões para a qual ele é designado. Na sua rotina inclui treinamentos físicos, disciplinares e rigorosos, que envolvem exercícios, simulações de combate, situações de conflitos, bem como manuseio de armas de todos os portes. Crente que não quer sofrer e não quer vivenciar experiências com Cristo não é soldado. Se você que está nessa guerra, passe como um bom soldado das missões
isso que o Senhor quer que eu passe? Amém. Essa é a prova pela qual eu tenho que passar. Este é o fardo que eu preciso carregar. Este é o exercício rigoroso que o Senhor quer que eu passe. Eu vou passar. Eu vou suportar contigo as tuas aflições, as más aflições. Porque essas aflições vão forjar o seu caráter. Sabe o que diferencia na guerra? Sabe o que a guerra faz? As tribulações, as dificuldades, elas separam os valentes dos covardes. Essa igreja, digo, repita, está cheia. Mas é porque tem muita gente que na hora da peleja foge da guerra. Se você está aqui, porque você é um valente. Se você tem suportado as aflições com Cristo, é porque você é valente. Você é corajoso. E a cada dia mais, as experiências que você tem vivenciado tem te fortalecido. E o Senhor Jesus abre a sua visão nesta noite. Este ciclo de verdade, essa conduta cristã, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai crescendo, isso tem te aproximado do Senhor. Isso tem forjado o seu caráter, quem você é. Isso te fortalece. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E a cada dia mais você vai aprender a usar uma arma. Eu uso a arma da verdade, Senhor. A tua palavra, o teu mandamento não se aparta do meu coração. Eu não negociarei os meus valores. Eu não negociarei a minha identidade diante das tribulações. Quando a boca do leão se abrir, eu continuarei defendendo o teu evangelho. Eu continuarei defendendo o teu nome. Porque o cinto da verdade, a verdade, está em mim, comigo. Aleluia. Ponto 2, vamos lá? A couraça. A couraça, ela representa a proteção ao peito do soldado, que protege os órgãos vitais, né? Pulmão, coração. É sobre o coração que eu quero falar nessa noite. O coração representa, gente, a nossa alma. São os nossos sentimentos, as aflições que nós vivenciamos ao longo da vida. Ninguém está imune. Gente, quantas vezes eu não me iludi achando, não, se eu passar por essa prova, gente, minha prova é nada baseada no que muita gente vive. Eu vou passar por essa prova e vai melhorar. Vai vir abundância, gente. Vai vir abundância, gente. O cristão, ele vive de guerra em guerra, de luta em luta, de fé em fé. Não só nós, os de fora. Às vezes os de fora, eles não têm armas para lutar, você tem. Não vai que o tempo da mudança, agora tu é pai, tu é filho, tu é tempo. Não. Se você se posiciona, gente, se você assume essa identidade, você vai passar tribulações, sim. Jesus passou por isso. Pedro tinha acabado de falar que Jesus era o Filho de Deus. Passado alguns instantes, olha o que ele fala para Jesus. Jesus, sabendo da tribulação que ele ia passar, do Calvário, do que ele ia padecer por nós, de tudo que ele ia vivenciar, Jesus estava sofrendo, Jesus sofreu por nós. Era angustiante aquilo. Então Pedro acabou de falar, não, tu és o filho de Deus vivo, né? Garantido, tudo bem, tá tudo certo. Segundos depois, ele falou assim, ó, chamou Jesus à parte e disse assim: Jesus, o Senhor, isso nunca acontecerá com o Senhor. Cristo falava das aflições que ele passaria, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pedro emprestou a boca para Satanás e disse: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, Pedro, do lado de Cristo, tinha acabado de confessar quem ele era. Quantas bocas não se levantam para nos amaldiçoar? Gente, não são eles. Sua luta não é contra ele que está falando. Satanás tem usado poucas palavras de maldição sobre a sua vida. Talvez essa boca tenha sido a sua. Talvez você mesmo esteja se maldizendo. Cristo
o seu coração dessas setas que o inimigo tem lançado. Nesta noite, escolha, escute o Senhor, que o Senhor está dizendo nesta noite, escolha deixar para trás todas as palavras de maldição que você ouviu. Não ande com elas mais. Se você trouxe elas até aqui, não leve mais. Palavras que falaram sobre o seu passado, deixa. O Senhor está te mandando deixar nesta noite. Experiências negativas, conclusões que você teve a respeito de si mesmo, palavras que você disse a si mesmo, deixe para trás, deixe esse fardo. Como é que você vai para o campo de batalha e vai ser fardo, meu amigo? Leve as experiências, leve o que você aprendeu para você não errar de novo. Leve esse exercício que o Senhor Jesus permitiu que você vivesse. O que você aprendeu com Ele, leve. Mas não sofrimentos dele. Não há crença nessas palavras de maldição, amém? 3. Calçados. Aqui ele representa o evangelho da paz. Calçado representa território. Os caminhos pelos quais você, como soldado, anda. Terrenos pelos quais você entra, você caminha, levando a palavra do Senhor. Quando o crente chega no lugar, gente, não é você que você está representando, é o Evangelho. Só que tão importante quanto ter as armas certas é você estar no lugar certo. Quantas vezes você já se questionou? Será que eu estou no lugar certo? Será que é aqui o meu lugar? O lugar é importante. A Bíblia conta a história de Ló, sobrinho de Ana e Namor. Naquele período ele era Abraão ainda. Sobrinho de Abraão, os pastores começaram a ter briga, ter treta, né? Entre eles. E eles iam se separar e Abraão falou, não, você pode escolher o que você quer. Escolhe o lugar, esquerda, direita, frente, trás, vamos lá, o que você quer? Ele escolheu as Campinas Verdes do Jordão. Ele escolheu pelos olhos, né? Nossa, lá no lugar bom, que era Sodoma e Gomorra. Uma cidade onde as pessoas pecavam grandemente contra o Senhor. A pergunta que sempre fica, né, quando falam de Ló, será que Ló fez isso que é certo? Não. Será que ele decidiu baseado no que ele queria, pelos olhos dele? Não sei. Infelizmente, Jó era um homem justo, mas infelizmente, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu sua família, ele perdeu sua esposa. Por uma decisão errada, no lugar errado. Em contrapartida, nós temos a história de Gideão. Gideão nunca tinha segurado uma espada, né? Historicamente, eu sei, nunca tinha guerreado. E Jesus, e hoje o Senhor aparece, chama Gideão para a igreja. Aí fala, não, beleza, chega a 32 mil homens. Não, vamos lá. Nossa, encoraja, né? 32 mil homens, nossa. E Deus vai tirando os covardes, os descuidados. Sobram 300. Por uma guerra de mais de 100 mil, né? 100 mil soldados. Como você vence uma guerra dessa? No campo de batalha que eles saíram. Gideão teve medo, ele ficou amedrontado, óbvio. Mas não também, vamos lá. Isso surpreende. Eram 450 homens para cada de Gideão. Humanamente falando, isso é possível. O terreno que Gideão foi colocado era um terreno improvável. Mas era um homem provável, num lugar provável, com Deus das improbabilidades. Talvez você tenha escolhido, você ache que no Senhor lá é melhor, e você questione o lugar onde você está. Mas as armas certas, neste lugar que parece às vezes errado, é onde o Senhor vai te usar, conforme o seu coração está na mente. Nunca vi Deus desamparar o justo. Se você tem pedido ao Senhor, Senhor, é aqui para eu estar, não é? Confie na resposta do Senhor. Se ainda não veio, eu tenho certo virá. De que adianta você estar em Campinas Verdejantes, talvez no mais alto lugar da sua carreira,
nos dias ao Senhor. Senhor, me ajude, Senhor, a passar por este lugar que o Senhor quer que eu passe. Gideão venceu a guerra. Glória é exemplo hoje em dia de más escolhas. Gideão é citado na galeria dos heróis da fé como um homem que interrompeu reinos. Era a arma de Gideão o quê? A presença do Senhor. Aquilo que Deus escolheu para ele. Você vai vencer essa guerra, mas é com as armas do Senhor. Amém? Quarto, o escudo. O escudo representa a fé, gente. De como fala a fé? A fé é o firme fundamento. A fé é solidez. Rigidez. Como é o nome da árvore lá? Palmeira, né? Que se balança, né? A palmeira, né? Bate o vento, ela vem no vento, ela vai no lado, ela continua no mesmo lugar. O escudo, né? O estudo que eu estava fazendo, diz que o escudo ele era quase do tamanho da pessoa, ele era imenso. Gente, que nós vemos aqui, o escudo é a fé. A fé precisa ser maior que você, maior do que tudo que você enxerga. A Bíblia conta a história de Josué. Josué é um homem que sempre batalhou, confiando no Senhor. Você não vê uma passagem que Josué desconfia, duvida, será? Não. O que a gente tira de lição da história de Josué é que ele era um homem que tinha sua confiança em Deus. Como que você vai para a guerra se você não confia em quem está te dando as ordens? Gente, ilógico. Deus te manda fazer as coisas, mas será, Senhor? É aqui, mas será, Senhor? Cadê sua fé no Senhor? Quantas vezes qual foi a última vez que você disse que eu confio em Ti, Senhor? Qual foi a última vez que você disse, Senhor, se é assim eu confio? Verdadeiramente, não numa canção que você vai passar de cantar. Fala, não, Deus sabe que não vai também. Não, com confiança. Com confiança, prosseguindo para o alvo. Quantas vezes? Qual foi a última vez? Eu fiquei pensando, Senhor, gente, eu fiz essa pergunta para mim, e naquele momento eu disse, Senhor, eu confio em Ti. Minha fé está em Ti, Senhor. Eu não serei abalada. Minha fé está na rocha, eu estou firmado na rocha. Não pautado pelo que os meus olhos estão enxergando, mas apenas como Jesus pelo que eu estou crendo. E Moisés, né, a batalha, ao longo da vida, Josué foi treinado para conquistar a terra prometida. Ele teve inúmeras batalhas, em cada batalha ele viu quem era o seu Deus. Às vezes a gente vai vivendo, a gente vai esquecendo as coisas que o Senhor já fez por nós. Deus já mostrou quem Ele é na sua vida, mas a gente sempre tem alguma dúvida nele na frente. Mas será? Josué foi vivenciando vitórias, 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 vitórias. Quando chegou para conquistar a terra prometida, ele não tinha mais dúvida. Se um dia ficou dúvida no coração de Josué, sim, ele não tinha naquele momento. E Moisés mandou os 12 espias vigiar como está a terra lá para dar boas notícias. 12. Quando eles voltam, 10. Não vai dar. Eles já tinham visto tantas vitórias que Deus tinha dado ao povo de Israel, tantas vitórias. E eles duvidaram. Dos 12, 10 lá, não será verdade? Acho que não, eles são muita gente. É isso, tem aquilo, começaram a colocar empecilhos. Josué e Caleb falaram, não, vamos. Olha o que ele diz. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles os frontais, e o Senhor é conosco. Não temais. Gente, isso é confiança. Isso é confiança que você no meio da adversidade não tem problema, o Senhor é comigo. O Senhor não vai ignorar o meu choro. O Senhor vai ignorar o meu pedido de socorro.
Uma vez o Léo, eu não mato pregador que Deus tornou essa, que vai ser, como ele falou, que é um músculo que precisa ser exercitado. Você não está filha. Você não entende as formações que você está vivendo? Eu explico por quê. É um músculo que o Senhor está exercitando, porque talvez ele se atrofie, você morra. Só isso. Ele está exercitando a sua fé, a sua confiança. O escudo desse tamanho protege. Uma fé desse tamanho, uma fé que coloca talvez mais, porém, todavia, na frente, não vai te proteger. É uma fé que é maior do que você. É um escudo maior do que você. E vai derrubar as flechas do diabo sobre a sua vida. Aleluia. 5. Capacete. Capacete da salvação. Assim como a gente não luta contra a carne e o sangue, o diabo não vai vir poder só a sua carne e o seu sangue. Onde é o maior campo de batalha? A mente. Capacete não é na cabeça, gente. É a mente. A taxa de suicídio, gente, está estourada. Principalmente entre adolescentes e jovens. A guerra é o quê? Alguém que vai lá e confronto é aqui, ó. Todos os dias, as flechas estão sendo lançadas. Se você não tem a mente do Senhor, deixa eu ser puro. 1 Coríntios capítulo 2, 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você não tem a mente de Cristo, meu amor, está perdido. Qual foi a mente de Cristo? Ele veio, lutou, caminhou, se dirigiu à volta e ele nunca olhou para trás. Ele mirou o alvo, ele mirou a cruz e ele nunca voltou para trás. Como que você vai vencer essas guerras na sua mente? Mire o seu alvo, não olhe para trás. Soldados vão a guerra e falam, essa guerra é muito difícil, acho que hoje eu não vou lutar não. E volta. Aí acorda bem disposto no dia seguinte, não, acho que hoje eu estou bem na guerra, acho que está sol, não vai estar muita chuvinha, acho que não vou hoje. Aí chega lá, vê que não é aquilo, volta. Aí no outro dia acorda mais emocionado de novo, vai lá, vamos lutar de novo. Ah, hoje está melhor, hoje eu vou ficar. No dia seguinte desiste, no outro seguinte vai, desiste, tá? Gente, não. Ele está lá, sabe como os soldados saem do campo de batalha, uma guerra? Ou ele sai vitorioso, ou ele sai morto. Mas você não pensa em machucar, não quer machucar. Fortaleça a sua mente. O inimigo vai jogar dúvidas sobre a sua salvação. Ele vai jogar dúvidas sobre quem você é. Ele vai jogar dúvidas. Deus está com você mesmo? Vai ter salvação aí. É para estar cheia essa mesa aqui, ó. Vai ter fartura. Cadê Deus na sua vida? E às vezes você não verbaliza com o seu parceiro. Às vezes você não verbaliza com seus filhos, com a sua família, com um amigo. Mas a guerra está acontecendo. Não feche os olhos em isso. Tenha discernimento que isso é uma guerra. Esse pensamento não provém de Deus. Em vez de você ficar martirizando aquilo, mas será? Professe palavras de fé. Eu estou firmado na rocha. Deus é o meu escudo. Deus é a minha fortaleza. Proteja sua mente. Tenha convicção da sua salvação. Cristo não veio aqui pensando que talvez ele pregasse. Ele sabia do destino dele.
Depende, você também sei. O Espírito Santo está todos os dias te fortalecendo, mas é impressionante a facilidade que a gente tem de escutar. Espírito Santo, torna-nos sensíveis para ouvir a sua voz, para fortalecermos diariamente, renovando a nossa mente. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação do nosso entendimento. São todos os dias, renovando, renovando, renovando. Pensa assim, não penso mais, vou renovar, vou crescer, quero morar, vou modificar. Está falando isso, eu não acredito. Talvez você perca algumas batalhas, eu não vou mentir. Essa guerra você vai perder. Talvez no final de um dia não seja tão bom quanto o outro, sua utopia, achar que todos os dias serão bons. Seu evangelho utópico, falso. Eles são difíceis. Continue olhando para a cruz, renovando a sua mente no Senhor. Tenha a mente de Cristo. Acorde todos os dias, Senhor, onde eu vou viver? Com a mente que há em ti. Com a sua mente eu vou pensar como o Senhor pensou, vou lutar como o Senhor lutou. As minhas armas serão de fé, mesmo sendo de carne e osso. As minhas armas serão de fé. Aleluias. Último e sexto item de batalha no final de Cristo. A palavra de Deus. Aleluia. Representa a voz de Deus. A palavra de Deus representa a voz de Deus. Através do Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia que Ele fez. A voz do Espírito Santo em nós. A voz do Espírito Santo através de palavras que as pessoas falam. A palavra de Deus através do que Ele testifica no nosso coração. O Espírito Santo fala conosco, gente. Não imagine que vai ser uma música de fundo, e vão virar outros cantando, de repente, trocando armas e brigar. Não. O Espírito Santo vai falar com você no seu coração de uma maneira simples. Eu fui cantar numa igreja e eu pensei numa música e do nada eu escutei. Não é essa, é essa. Uma coisa assim, ó. É essa. Daí parecia algo, sabe? Não chorei. Eu escutei isso mesmo. Eu não chorei, não teve emocionalismo caindo no chão, na pipeta. Eu entendi que era a voz do Espírito. Tá, cantei. Você não estava planejando cantar. E no fim do culto, eu vi que o irmão estava em lá, no fim do culto ele veio falar comigo. E ele tinha comentado que Deus tinha falado isso a respeito para ele, no coração dele, mas que ele não tinha certeza, ele ficou em dúvida. E quando eu comecei a cantar, o Espírito Santo testificou no coração dele que era aquilo. O Espírito Santo é sutil, ele é gentil, ele fala de uma maneira delicada. Talvez ele fale, né, no testemunho, que grande deve ser com a mim. Naquele momento pela misericórdia de Deus, só acrescentei na vida dele e ele acrescentou na minha. Isso é o nome de Cristo trabalhando. O Espírito Santo trabalhando, testificando os corações. É assim que o Espírito Santo fala no nosso coração. Isso é vital para um soldado. Saber ouvir a voz do seu general. Ouça a voz do seu pastor, a palavra de Deus. Ouça, fale. Não é monólogo, não é só você falando, nem só eles, é você se comunicando. A oração, a adoração, a vigia constante. Orar sem cessar. Paulo e Silas haviam sido presos. Eles estavam no cárcere, algemados. E eles começam a louvar perto da meia-noite. Não tinham músicos, não tinham uma plateia, num poço escuro, eles começam a adorar. Aleluia. Atos 16, 25, 28 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Esse é o poder da palavra de Deus.
positivas, tão negativas também, por que não? Se é da vontade de Deus. Às vezes o medo nos escapa lá na sua vida, aquilo que era ponto de equilíbrio, de segurança, já não existe mais. A força do seu braço já não é mais forte. E o que vai te sobrar é a palavra de Deus. É a ação do Espírito Santo em você, através de você. Aleluias! Dessas 6 armas, 3 são para defesa e 3 são para ataque. Nessa guerra, que o Senhor te dê sabedoria para saber quando atacar e quando se defender. Quando ficar calado e deixar que Deus se justifique. E eu não poderia deixar essa mensagem finalizar sem falar de Jesus, o maior soldado que já houve. Aleluia. E com ele, eu quero falar para você a maior lição de guerra. Gente, tudo que eu falei aqui tem impacto no aspecto físico, material, mas é mínimo e irrelevante às vezes. A nossa guerra espiritual é o reino que vale, é o reino que importa. Gente, se vocês estão pensando em levar isso somente para a vida de vocês, essas armas, para o meu ego ser massageado, para eu ter um futuro, você é miserável. Essas armas são de um soldado. E um soldado, ele não é soldado sozinho, ele faz parte de um exército. E se você não usa essas armas para defender esse exército, vai morrer sozinho no campo de batalha. Jesus veio, lutou, ele levou a bandeira do Evangelho. Enquanto ele caminhou aqui, você não vê Jesus estudando, você não vê ele procurando um rumo para ele. Ele procurou ajudar os outros. Ele viveu em função dos outros, gente. Ele foi abdicado. E essa era uma era de individualidade tão grande. Quando eu venho para a igreja, gente, às vezes eu estou cansada. E o Senhor fala no meu coração, eu vim para servir vocês. Eu amo a vida de vocês. Eu aprendi isso com Cristo. Quando a gente faz separação na igreja, eu penso em vocês. Quando a gente coloca as separações no mundo das mulheres, é em vocês que a gente pensa. Isso é o que Cristo fez, não estou fazendo nada demais. Cristo me indicou para viver pelo Evangelho, levantar a bandeira do Evangelho, levantar os preceitos de Deus, para erguer a voz do Senhor em meio a uma geração, em meio aos fariseus. Você é essa voz, amigo. E se você não usar essas armas, essa voz, nessa guerra, para o reino, elas não serão empregadas em vão. Talvez o seu destino não seja tão grandioso, glorioso, como você está esperando. Mas isso é relativo. Há pessoas que conquistaram o mundo, são famosos, mas não levaram uma vida, pereceram, plantaram e não colheram na eternidade. Somente nessa vida. Mas a vida que você leva aqui, talvez, em nome de Jesus, você vai colher frutos para a eternidade quando você entrega essas armas no reino de Deus. Faça como Cristo fez. Levante essa bandeira, defenda o Evangelho, defenda, use essas armas dia após dia. Este exército precisa de você. Cada soldado a menos é um exército que se enfraquece. Você é necessário no reino, nessa igreja, no lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha. Leve essas armas, permeie corações.
Seja um bom soldado. E novamente, não lute com talvez as coisas. Esteja certo da vitória. Para finalizar, eu gostaria de ler um versículo. Para encorajar, meu querido, a ser um bom soldado, a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, a viver como Ele quer que você viva, a semear onde Ele quer que você semeie. Deus, eu como bom soldado, eu tenho qual é a minha missão? É essa, amém? Não sai de lá, porque você não vai ser morto, você será vitorioso, em nome de Jesus. Abre para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55.